Aleluias. Toda a glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso. Vencemos em Cristo Jesus. Tivemos problemas, tivemos adversidades, mas estamos aqui glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Hoje a palavra é: a culpa é sua. Muitas das vezes nós erramos, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, o nosso falar, o nosso andar, e colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no diabo, não é verdade? Mas eu queria dizer, hoje a palavra de Deus vai nos ensinar que a culpa é nossa. Tudo que acontece em nossas vidas, nós mesmos causamos a culpa. Quando Adão errou com Deus, ele culpou Eva. E Eva culpou a serpente. Mas a culpa foi de Adão e a culpa foi de Eva. Nós nascemos com esse pecado. No livro do apóstolo Tiago, no capítulo 1, vamos aprender com a palavra de Deus, a partir do versículo 12. Eu queria que você prestasse bem atenção. Vamos ser bem breve. E hoje a palavra para você, meu irmão: a culpa é sua. Se puder glorificar o nome do Senhor Jesus, vamos entregar essa palavra ao Espírito Santo de Deus. Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, o Espírito Santo de Deus fala conosco através desta palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Versículo 12, a palavra de Deus diz assim, preste bem atenção: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Eu queria dizer para você, meu irmão, que todos nós sofremos tentações. Todos nós sofremos adversidades. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Aquelas pessoas que estão sendo provadas e estão vencendo a prova, sem pecar, sem olhar para trás, sem prejudicar as pessoas, elas vão receber a coroa da vitória, que é a sua salvação. E essa coroa da vitória ela é prometida pelo Senhor, mas só para as pessoas que amam. Você ama Cristo? Você larga tudo para o Senhor? Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E há ninguém que tenta. Então, a tentação que você está sofrendo é pelos seus próprios erros. Deus não vai permitir nenhum mal chegar a você. Por isso que o Senhor fala assim, pegue o seu fardo e entregue a mim. Entregue os seus problemas ao Senhor. Entregue tudo que você está acontecendo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Entregue a Deus. Versículo 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a tentação, irmão, vem da carne nossa. A gente mesmo busca a tentação. Porque nós somos fracos. Nós viemos do pecado de Eva e Adão. Então nós já nascemos com esse pecado, essa concupiscência da carne. Por isso que a palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim com principado e potestade desse mundo. Então, Satanás e seus exércitos ficam dragando como um leão para nos ceifar nossa família, ceifar nossa casa, nos desanimarmos todos os dias, deixarmos nós cairmos nessas tentações, porque é nós mesmos que caímos, irmãos. A fraqueza vem de nós. Então nós temos que pegar firme na palavra de Deus, firme no Senhor, crer nessa palavra viva aqui que está sendo lida. No versículo 15 diz assim: depois havendo a concupiscência concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, as pessoas que vivem em pecado, não se arrependem, não pede perdão ao Senhor, não acerta a sua vida com Cristo, não volta a pecar mais, vive em santidade, meu irmão. É capaz sim, basta nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Como é que nós entregamos nossa vida a Cristo? Deixamos de fazermos as coisas erradas. Tiramos a soberba da nossa vida,
o olho gordo da nossa vida, a inveja da nossa vida, a raiva, o despeito, o ar de superioridade que todo ser humano tem. Sejamos como o Senhor Jesus foi. Seremos espelhos de Cristo. Humilde, servos, obediente à palavra de Deus. Versículo 16. O Senhor diz para mim e para vocês: não erreis, meus amados irmãos. Jesus fala, para você cessar esse pecado. Toda boa dávida de todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e cremos nesta palavra, e cremos na mudança da nossa vida, no nosso andar, no nosso falar, no nosso caminhar, nós recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus. Você passa a não ter mais inimizade, você não passa a olhar pessoas com outros olhos, você para de desconfiar das pessoas, porque você tem o poder do Espírito Santo com você. Você tem o poder de Deus ao seu favor. E nada, irmão, nada nessa terra é maior do que o poder de Deus na sua vida. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus, você está rodeado por anjos poderosos que vão te guardar. Mas para isso você tem que vencer a concupiscência da carne, que é o pecado, que é essa natureza humana que nós vivemos. Então por isso que a palavra de Deus fala assim, se tornamos nova criatura. É nova criatura em tudo. É no falar, é no olhar, é no sentir. Porque você passa a falar, passa a olhar e passa a sentir como o nosso Deus nos ensina. Porque nós somos obedientes a essa palavra. E finalizando a mensagem, a culpa é sua. Versículo 18. Segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. É a Bíblia. Essa é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Para que fossemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Para que sejamos separados de Deus. Para que sejamos remidos e lavados no sangue de Cristo. Eu queria que você recebesse essa palavra. Pare de colocar culpa nos outros. Pare de apontar os erros das pessoas. Pare de ver os erros das pessoas. Aceite Jesus como seu Salvador. Faça essa mudança de vida. Eu estou falando com você, pastor. Eu estou falando com você, missionário. Eu estou falando com você, homem e servo de Deus. Aceite Cristo agora, sinceramente, e tenha essa mudança de vida. Porque a culpa que está acontecendo na sua vida é sua, não é de Deus, não é do diabo. A culpa é sua. É a concupiscência da carne. É o pecado que herdamos de Adão e Eva, que nós erramos hoje. A palavra de Deus diz que José, ele foi atentado por uma mulher. Mas o que ele fez? Ele fugiu. A mulher rasgou até a roupa dele, mas ele fugiu do pecado e foi honrado por Deus. Mesmo ali naquela tentação que José estava tendo, seja honrado por Deus, seja uma pessoa honrada pelo Senhor. Assim diz o Senhor para mim e para você. A culpa, o que está acontecendo na sua vida, é mazela sua, irmão, é erro seu. Seja suficiente, consciente das coisas que estão acontecendo na sua vida. Pare de culpar as pessoas. Pare de culpar a Deus. Pare de culpar a igreja, os irmãos da igreja. A culpa é sua, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. E a palavra de Deus, irmão, também diz que Davi, ele pecou, ele errou ao adulterar com Betsabá, que chegou até a morte do marido dela. Osias morreu por aquele pecado. Mas Davi, ele se arrependeu, pediu perdão, ele pagou pelo aquele pecado, porque todo pecado tem as suas consequências. Arrependa agora do pecado. Eu não sei o que você está fazendo, como é que está a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus está sobre você, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente em nossas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, poderoso, muito obrigado, Senhor, por eu admitir agora a minha culpa, Deus. Eu sou culpado pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu quero deixar o irmão, a irmã em tuas mãos, Senhor. Abençoa, santifique e purifique a vida do irmão, que dê essa palavra no coração do irmão, que ele comece a achar e ver os seus erros e corrigir com o Senhor, que ele possa aceitar agora, aceite agora Cristo como seu Salvador, e receba o poder do
Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba essa palavra. A culpa é sua, meu irmão.